Boa noite a todos. Invocando a Deus pela grandeza da pátria e paz entre os homens, dou aberta a 8ª sessão ordinária do primeiro período do ano 2025 da Câmara Municipal de Itaguaí. Convido o vereador Sandro da Hermínio a proceder à leitura bíblica. Senhor presidente, boa noite. Demais vereadores, senhores da assistência, boa noite a todos. Vamos então à leitura bíblica que encontra-se em Salmo 36, dos 7 a 10. Como é precioso o teu amor, ó Deus! Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Eles se banqueteiam na fartura da sua casa. Tu lhe dás de beber ao teu rio de delícias, pois em ti está a tua fonte da vida. Graças à tua luz, vemos a luz. Entende o teu amor aos que te conhecem, a tua justiça aos seus retos de coração. Somente, presidente. Convido o segundo secretário a realizar a leitura das atas anteriores. Vamos então à leitura da ata da 7ª sessão ordinária do primeiro período do ano de 2025 da Câmara Municipal de Itaguaí. Aos 3 dias do mês de abril do ano de 2025, estiveram presentes os seguintes vereadores: Fabinho Tassiano, presidente; Patrícia, terceira vice-presidente; Raquel, primeira secretária; Alexandre Paula, segundo secretário; Julinho, Zé Domingos, Alex Alves, Olindino, Walter de Almeida, Karine Brandão, deixando de comparecer o vereador Guilherme, com a sua ausência justificada. O senhor presidente declarou então aberta a sessão. Solicitou ao segundo secretário que realizasse a leitura das atas anteriores. Cito a ata da 6ª sessão ordinária do primeiro período do ano de 2025 e a 6ª sessão extraordinária do ano de 2025 da Câmara Municipal de Itaguaí. Terminada a leitura das atas, o senhor presidente declarou a discussão, votação, os cenários aprovados por unanimidade. Passou então a palavra à primeira secretária para a leitura dos expedientes do dia e as correspondências recebidas. Ofícios 11/2025, despacho ciente. Ofício Secretaria do Governo 115/2025, despacho ciente. Ofício Secretaria do Governo 116/2025, despacho ciente. Ofício Secretaria do Governo 117/2025, despacho ciente. Correspondências expedidas. Ofício 16/2025. Ofício 17/2025. Matérias do expediente. Mensagens do Poder Executivo de pedido de urgência 10/2025, despacho urgência aprovada. Projeto de Lei 22/2025, despacho Comissão de Constituição, Justiça e Redação para emitir o parecer. Terminada a leitura do expediente, senhor presidente, concedeu a palavra pela ordem à vereadora Pati Bumerangue e à vereadora Karine Brandão e ao vereador Julinho e ao vereador Sandro Hermínio. Dando continuidade à sessão, o senhor presidente passou então a ordem do dia. Requerimento 24/2025, requerimento 25/2025, 29/2025, 30/2025, 31/2025, 32/2025. Todos os requerimentos foram aprovados por unanimidade. Vamos agora às indicações. Indicação 94/2025, 95/2025, 99/2025, 100/2025, todas aprovadas por unanimidade. As indicações 101 e 102 foram retiradas por ausência do autor. Continuando, as indicações 103/2025, 104/2025, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, todas as indicações são de 2025 e tiveram seus espaços aprovados por unanimidade. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, assunto: veto do número 2 de 2025, projeto de lei 47/2024, despacho aprovado. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de lei 06 de 2025, teve seu despacho também aprovado por unanimidade.
Parecer da Comissão de Constituição e Justiça da Ação, assunto, projeto de lei 08/2025, teve seu despacho aprovado. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça da Ação, assunto, projeto de lei 70/2024, despacho aprovado. Parecer da Comissão de Financiamento, Controle e Prestação de Contas, projeto de lei 16/2025, despacho aprovado. Parecer da Comissão de Financiamento, Controle e Prestação de Contas, projeto de lei 08/2025, despacho aprovado. Discussão única em razões do veto 02/2025, despacho, veto mantido. Primeira discussão do projeto de lei 54/2024, aprovado em primeira discussão, despacho. Primeira discussão do projeto de lei 55/2024, despacho aprovado. Primeira discussão do projeto de lei 57/2024, despacho aprovado. Nada mais havendo constar, o senhor presidente encerrou a presente sessão, marcando outra logo a seguir. Vamos à leitura da ata da 7ª sessão extraordinária do ano de 2025. Aos 3 dias do mês de abril do ano de 2025, estiveram presentes os mesmos vereadores citados na ata anterior. O senhor presidente declarou aberta a presente sessão, passando a ordem do dia. A primeira secretária realizasse a leitura dos documentos constantes em pauta. Primeira discussão final do projeto de lei 21/2025. Despacho aprovado em primeira discussão final. Nada mais havendo para constar, o senhor presidente encerrou a presente sessão, marcando a próxima para o dia 8 de abril no seu horário regimental. Somente, presidente. As atas estão em discussão, as atas estão em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Convido a primeira secretária a realizar a leitura dos expedientes. Correspondências expedidas. Ofício de número 78 de 2025, 3 de abril de 2025, ao senhor prefeito interino Haroldo Jesus, solicitando a indicação dos nomes e de seus agraciados para recebimento do título cidadão itaguaense ou cidadão benemérito itaguaense, por ocasião do aniversário de emancipação política administrativa do município, comemorando no dia 5 de julho. Fabiano Jesus Nunes, presidente em exercício. Ofício de número 79 de 2025, 3 de abril de 2025, aos senhores vereadores desta Casa Legislativa, solicitando a indicação dos nomes dos seus agraciados para recebimento do título de cidadão itaguaense ou cidadão benemérito itaguaense, por ocasião do aniversário de emancipação política administrativa do município, comemorando no dia 5 de julho, Fabiano Jesus, presidente em exercício. Terminada a leitura do expediente, passaremos à ordem do dia. Solicito a primeira secretária que realize a leitura dos documentos em pauta. Matérias do ordem do dia. Requerimento de número 33. Autora, vereadora Karine. Moção de congratulações e elogios à senhora Cecília Cabral, vereadora do município de Mangaratiba. A matéria está em discussão, em votação. Os senhores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, uma questão de ordem. Com a palavra o vereador Sandro Hermínio. Gostaria de solicitar a votação em bloco das indicações e dos requerimentos constantes em pauta. Acato o pedido do vereador Sandro Hermínio. Requerimento de número 34, 35, 36, 37 e 38 de 2025. Os requerimentos 34, 35, 36, 37 e 38 estão em discussão, em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Indicações 101, 102, 111, 112, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 e 134 de 2025.
As indicações 101, 102, 111, 112, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 estão em discussão, em votação. Aqueles que concordam, permaneça como estão. Aprovado. Parecer do número 48 de 2025. Autor: Comissão de Finanças e Orçamento, Controle e Prestação de Contas. Parecer. Assunto: Projeto de Lei de número 4 de 2025, de autoria da vereadora Carine. Emenda: dispõe sobre a criação da Sala Lilás no âmbito do município de Itaguaí para atendimento especializado às mulheres vítimas de violência doméstica e sexual e das outras providências. Relator: vereador Olindino. Opina pela sua aprovação. É o parecer. A matéria está em discussão, em votação. Aqueles que concordam, permaneça como estão. Aprovado. Parecer de número 49 de 2025. Comissão de Saúde. Parecer. Assunto: Projeto de Lei de número 69 de 2024, de autoria do vereador Fabinho Rocha. Emenda: dispõe sobre sistemas de conscientização e controle da diabetes tipo 1 em crianças e adolescentes. Relator: vereador Alexandro Alves. Opina pela sua aprovação. É o parecer. A matéria está em discussão, em votação. Aqueles que concordam, permaneça como estão. Aprovado. Parecer de número 50 de 2025. Autor: Comissão da Defesa da Mulher. Parecer. Assunto: Projeto de Lei de número 6 de 2025, de autoria da vereadora Raquel. Emenda: autoriza a instituição da Casa de Passagem para Acolhimento Provisório de Mulheres Vítimas de Violência Doméstica e Familiar, bem como seus dependentes, e da outras providências. Relatora, vereadora Patrícia. Opina pela sua aprovação. É o parecer. A matéria está em discussão, em votação. Aqueles que concordam, permaneça como estão. Aprovado. Parecer de número 51 de 2025. Comissão de Defesa da Mulher. Parecer. Assunto: Projeto de Lei de número 4 de 2025, de autoria da vereadora Carine. Emenda: dispõe sobre a criação da Sala Lilás no âmbito do município de Itaguaí para atendimento especializado a mulheres vítimas de violência doméstica e sexual e das outras providências. Relator, vereadora Patrícia. Opina pela sua aprovação. É o parecer. A matéria está em discussão, em votação. Aqueles que concordam, permaneça como estão. Aprovado. Parecer de número 52 de 2025. Comissão de Obras e Serviços. Parecer. Assunto: Projeto de Lei de número 8 de 2025, de autoria do vereador Sandro da Hermínio, sobre a obrigatoriedade de remoção dos cabos e afiação aérea e subterrânea excedente e sem uso instalados por concessionárias que operam ou utilizam rede aérea e subterrânea e da outras providências. Relator, vereadora Raquel. Opina pela aprovação. É o parecer. A matéria está em discussão, em votação. Aqueles que concordam, permaneça como estão. Aprovado. Discussão final. Projeto de Lei de número 54 de 2024. Autor, vereador Julinho. Dispõe sobre autorização do uso do transporte escolar municipal pelos alunos do ensino médio residentes nos bairros Raiz da Serra, Serra do Matoso, Estrada do Caçador, Ibituporanga e divisa do município de Itaguaí com Piraí, matriculados no Colégio Estadual Professora Eliana de Almeida Santos e da outras providências. A matéria está em discussão, em votação. Aqueles que concordam, permaneça como estão. Aprovado.
Discussão final do projeto de lei de número 55 de 2024. Autor, vereador Julinho. Determina a substituição dos sinais sonoros nos estabelecimentos de ensino de Itaguaí, a fim de não gerar incômodos sensoriais aos alunos com transtorno do espectro autista. A matéria está em discussão, em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão final. Projeto de lei de número 57 de 2024. Autor, vereador Julinho. Dispõe sobre a criação do selo Escola Amiga do Autista, no âmbito do município de Itaguaí e de outras providências. A matéria está em discussão, em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Sem mais, senhor presidente. Terminada a ordem do dia, passaremos ao grande expediente. Com a palavra a vereadora Karine Brandão. Boa noite, presidente, nobres colegas, todos presentes nessa casa. Hoje eu vim falar de um projeto que eu protocolei sobre a questão do lixo irregular na cidade, que a gente vem sofrendo muito sobre isso, né? É uma questão de conscientização e também de educação da nossa população. E queria aproveitar esse momento, presidente, também para enaltecer e agradecer o trabalho que o prefeito Haroldinho tem feito, junto ao secretário, né, de Ordem Pública Pimpo, toda a dedicação em fazer a diferença na nossa cidade. Esse projeto trata da luta contra o descarte irregular de lixo e, mais do que estabelecer proibições, essa proposta tem como principal o trabalho de conscientização da população sobre a importância do descarte correto dos resíduos. A ideia é promover ações educativas, campanhas de informação e incentivo a participação da sociedade na prevenção e na preservação do meio ambiente, tanto na saúde pública quanto na limpeza da cidade. Então, eu gostaria de pedir o apoio dos nobres colegas para que a gente consiga tornar essa ideia numa realidade nesse projeto de lei, em benefício de toda a nossa população. Muito obrigada. Com a palavra, vereador Sandro da Hermínio. Senhor presidente, boa noite a todos. Senhor presidente, venho mais uma vez a essa plenária para trazer algumas informações do governo. Como eu havia feito há um tempo atrás, solicitei alguns secretários que pudessem me dar, né, todas as realizações feitas aqui no nosso município. E hoje eu vim falar um pouquinho da nossa saúde, presidente. Tá? Eu gostaria de passar algumas informações, aquilo que foi feito de um tempo para cá na área da saúde. A gente fez a recuperação, está fazendo, na verdade, toda a recuperação e a infraestrutura da UPA, a continuidade da obra do Hospital São Francisco Xavier. Tivemos o ajuste do fluxo do Centro de Especialidade Médicas, o SEMES, a reorganização das equipes das unidades da Estratégia da Família, as ESFs, autorização para a contratação dos médicos especialistas, reparos emergenciais na ESF do bairro Mangueira, o Centro de Especialidades Odontológica, toda a sua reformulação, a recuperação parcial do débito da saúde, a captação de um recurso junto ao Ministério da Saúde, que foi de 20 milhões de reais. Tivemos um aumento do teto financeiro do MAC, que é uma média e alta complexidade. Nós tivemos mais 1 milhão e 600 reais. E tivemos também toda a revisão e análise criteriosa dos processos administrativos. Esse é um pouco daquilo que tem feito a saúde do nosso município. Sabemos a grande dificuldade que nós ainda temos que enfrentar, mas sabemos a capacidade do nosso secretário Marcelo e também da capacidade do nosso prefeito Haroldo. Então, eu vou estar toda semana trazendo alguns avanços e os relatos de todas as secretarias do nosso município. Somente, presidente. Com a palavra, vereador Julinho. Oi, senhor presidente. Então, hoje eu queria parabenizar o senhor pelo seu trabalho à frente dessa Casa Legislativa, e não só aqui na rua, trabalhando em prol da população desse município.
E às vezes esquecemos que quem está conduzindo essa casa é um homem de bom coração, um homem simples, morador do prédio que conseguiu aquela obra lá, que hoje vai trazer dignidade àqueles moradores. E quando você leva dignidade aos moradores do prédio, você está trazendo respeito para essa casa, que todos nós estamos juntos, trabalhando em prol da população, e saber que ali tem um representante do seu bairro, que anda na rua, simples, uma pessoa simples como você, Fabinho, que tem o prazer de ser simplesmente um simples mortal nessa cidade que trabalha em prol da população, e isso traz muito orgulho para mim, e tenho certeza que para todos os pares aqui. E também não poderia deixar de falar do prefeito, que vem agindo com trabalho, com competência, e tivemos essa semana o início da obra lá do Chaperó, que é muito importante, a vereadora Raquel, que faz parte de Chaperó, que trabalha em prol da população de lá, vereador Lindino também, quer dizer, todos nós, né? Mas em cada lugar temos uma ponta, um vereador que está ali presente. E isso sim traz representatividade. Vereador Guilherme lá em Piranema, e vereadora Patrícia, onde mora, que é qual bairro ali, Patrícia? Hã? Não, onde é o sítio que vocês têm? No bairro Teixeira, e também a moradora de Coroa Grande, eu no bairro Somel, Valtinho no Engenho, Alex Alves também em todo o Itaguaí, Karina, Zé é um defensor do bairro do Leandro, né? Desde sempre. Então isso, presidente, traz propriedade para essa casa. E como é importante ver teu trabalho hoje em todo o município de Itaguaí. Tá bem? Sem mais. Obrigado, vereador Julinho, pelas palavras. Com a palavra, a vereadora Raquel. Boa noite a todos. Queria parabenizar, né, o nosso prefeito. Ele vem fazendo um grande trabalho na nossa cidade. Ele vem realizando aí, né, tudo que estava como um sonho e no papel. Começando, né, através lá dos prédios, igual o Julinho falou, que era um sonho, né, do nosso presidente, uma emenda, né, que estava ali aqui na LO, aqui da nossa casa, e isso realmente, junto com o governo do estado, isso foi realizado. E agora também com o nosso viaduto do Chaperó, que isso é muito importante. Então, a gente vem vendo o que ele vem fazendo pela nossa cidade. Isso, quem ganha é a população. Então, quando a gente se une em prol da população, isso é muito bom. E quanto mais a gente se unir, né, junto com o nosso prefeito, a gente só vem enriquecendo, engrandecendo cada vez mais. Então, isso é muito bom. Então, que o nosso prefeito, né, continue fazendo as melhorias dentro da nossa cidade e para a população estar recebendo. Obrigada a todos. Com a palavra, vereador Olindino. Presidente, boa noite. Na pessoa do vereador Guilherme, que é um garoto que eu aprendi a gostar pela competência, pela simpatia. Eu cumprimento todos os vereadores presentes. Na presença aqui da vereadora Karina, eu cumprimento todas as vereadoras mulheres presentes. Na presença do meu chefe de gabinete, o bispo, pastor Denilson, eu cumprimento todos os presentes aqui. E na presença de alguém que estiver assistindo a gente, eu cumprimento todos os internautas. E na presença do meu amigo, que nos serve um café maravilhoso, eu cumprimento a todos os funcionários aqui da casa presente, que trabalham incansavelmente para poder ajudar essa casa a funcionar, e tem funcionado muito bem. Presidente, eu normalmente quando subo aqui, eu tento ser o mais objetivo e direto possível, porque eu acho que aqui é uma casa de discussão de coisas para melhorar a vida das pessoas. E eu, antes de ser vereador, eu sou vereador há 4 meses. Antes de eu ser vereador, eu era apenas, assim como diversos outros munícipes da cidade. E eu confesso aqui para vocês que eu fazia algumas críticas que eu preciso refazer o meu olhar para essa casa. E não é refazer o meu olhar porque eu estou aqui na casa hoje. É refazer o meu olhar porque, de fato, nós temos aqui pessoas que prezam pela política pública para fazer melhoria aqui nessa cidade. Eu podia aqui pedir desculpa um por um, porque eu já falei de cada um de vocês. Mas é porque eu falava pelo desconhecimento.
Porque não tem como falar, por exemplo, do vereador Sandro da Hermínio, porque é um cara que trabalha dia e noite em prol daquilo que ele acredita para fazer o melhor para o nosso município. Não tem como sequer levantar alguma palavra do Alex Alves, porque é um cara que tem um cérebro que pensa muito em melhoria para a cidade. Eu estava aqui conversando com ele, e ele estava falando da vontade que ele tem de fazer o centro de imagem aqui no nosso município. É uma bandeira importante que ele já protocolou nessa casa e está na luta para realizar. É uma bandeira, Alex, que vai ter todo o meu apoio sempre. E, presidente, por que eu estou falando isso tudo? Primeiro porque, depois que a gente termina aqui, outras centenas e milhares de pessoas assistem a nossas lives, porque a gente replica, a gente fala. Hoje nosso plenário tem cerca de 40 pessoas, os vereadores aqui presentes, e eu acho que é importante a gente botar para fora aquilo que a gente pensa de melhoria para o município. E aqui, esta casa, para quem não tem a informação, é a casa que supervisiona as ações do prefeito. A gente que cobra o prefeito, se ele está usando bem ou se ele está usando mal, a verba dos nossos munícipes, a nossa verba, a nossa distribuição. A gente que tem que apontar para ele se ele está indo bem ou se ele está indo mal. E aqui a gente tem o líder de governo. O líder de governo vem aqui para poder falar as coisas boas do que está acontecendo. E eu venho aqui para falar tudo o que está acontecendo, coisa boa e coisa ruim. Só que dessa vez, presidente, eu comumente venho aqui para falar coisas boas, porque realmente tem acontecido coisas boas. Nenhum vereador desta casa está submisso ou está à mercê da vontade do prefeito. Nós temos opinião própria, nós somos uma entidade que trata as coisas independente. Ninguém tem dúvida disso, porque a gente atua dessa maneira. Mas quando o munícipe vê que a gente está aqui falando bem do prefeito, acha que tem alguma superveniência, o que não tem. De forma nenhuma vai ter. Mas eu não posso deixar de exaltar a competência do prefeito Haroldo. Prefeito Haroldo, presidente, o senhor acompanhou, você estava presente. Depois de muita luta, de muita gente trabalhando, de muita gente buscando e tentando realizar a construção do viaduto em Chaperó, prefeito Haroldo foi o protagonista. Prefeito Haroldo foi quem de fato botou a assinatura dele, vai sair. É óbvio que a vereadora Raquel solicitou. É óbvio que todos os vereadores aqui lutaram para que eu tivesse viaduto, porque isso dá melhoria de vida para mais de 20 mil moradores aqui do nosso município. É óbvio que todo mundo pediu, inclusive eu. A gente pede isso desde muito tempo. Só que eu peço como morador. E também peço como vereador. E para mim é uma satisfação muito grande poder ter um prefeito na cidade que está fazendo coisas concretas, coisas objetivas, que realmente mudam a vida das pessoas. Não tem maquiagem, não tem escola sendo pintada para fazer isso ou fazer aquilo. O que a gente está fazendo aqui é política pública de verdade. Por isso que eu dou minha cara aqui com muita tranquilidade, mesmo sendo um órgão que fiscaliza o prefeito, e também não está 100%, porque ninguém é 100%. É óbvio que se eu quiser aqui fazer alguma crítica, algum detalhe, eu vou fazer. Mas aí eu posso ir para o lado da implicância. Porque quem vai avaliar a popularidade e quem vai avaliar se ele está indo bem ou não é o povo. Mas quem vai avaliar se está gastando bem, se está construindo políticas públicas de verdade, somos nós, vereadores. E eu estou aqui para dar a minha mão à palmatória e dizer que o prefeito Haroldo, nessa ele fez um golaço. E enquanto tivermos prefeito com competência nesse país, nós vamos ter prefeituras melhores e municípios melhores. Então, presidente, eu sei que o senhor é nosso carro-chefe na fiscalização e eu tenho certeza que o senhor comunga comigo. O prefeito está indo bem, enquanto estiver indo bem, vamos bater palma para ele, porque ele merece. Se começar a ir mal, aí a gente vê o que vai fazer nessa casa. Mas eu subi aqui para dizer mais uma vez, em alto e bom som, que Chaperó venceu. Venceu porque vai ter viaduto sim. E muita gente, presidente, que inclusive que mora lá, não acreditava no viaduto. Mas a gente tem uma vereadora nessa casa que trabalha muito, que diz o seguinte, que juntos somos mais fortes. E Raquel, você está certa. É junto que nós vamos fazer a vida das pessoas melhorar. Sem mais, presidente. Belíssimas palavras, vereador Olindino. Nada mais havendo para constar, encerra a presente sessão, marcando a próxima para o dia 15 de abril, em horário regimental. Peço só aos colegas para que não vão embora, uma breve reuniãozinha, bate-papo rápido.